Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar do RSR. Eu antecipei, na verdade, o relatório desse fundo. Ele foi solto aí hoje. Eu tenho outros que eu tinha que fazer na frente, que inclusive é do mês 12 de 2022. Mas eu resolvi antecipar o RSR porque ele também soltou um fato relevante aí de um default que ele tomou em uma operação, né? Default, para quem não sabe, é uma operação que não foi para frente, que o devedor realmente abriu os braços ali e não quis arcar com o prejuízo, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso daí, já aproveitando para falar desse fato relevante, beleza? E lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, eu não sou analista, não dou recomendação. Vocês que têm que ser responsáveis aí pelas escolhas e decisões, beleza? O objetivo do vídeo é educacional, onde eu pego o conteúdo ali público, que são os relatórios gerenciais, fatos relevantes, e eu apresento e opino alguns pontos aqui numa visão de consumidor, né? Já que eu sou cotista desse fundo. Então todo o meu conteúdo é numa visão de consumidor do ativo, ok? Vamos falar então do fundo. Falando do RSR, minha posição atual nele é 3,68% da minha carteira de fundo imobiliário. Essa carteira aqui é exclusivamente de FIIs. Eu vou mudar minha carteira, já comentei em outros vídeos, vou falar sempre que possível, para uma carteira mais enxuta, onde eu vou misturar ali tanto FII quanto ações, né? E considerar como uma carteira única. Hoje eu considero separado e o volume de ativos é gigantesco, então eu vou enxugar um pouquinho isso aí. Ele está dentro aqui da parte de recebíveis papel de 56% que eu tenho hoje, da minha carteira de fundo, e na parte de baixo não tem setinha nenhuma, pois ele é um fundo que, quando eu conseguir realmente, na medida que eu for enxugando a minha carteira do jeito que eu quero, ele é um fundo que não fará mais parte. Reforço o que eu falo sempre nos vídeos, não é porque é um fundo ruim, né? Eu não considero como um fundo ruim, mas dentro das opções e levando em conta que eu tive que enxugar a carteira, né? Ele acabou saindo, mas na minha visão não é um produto ruim, tá? Também não é nenhuma indicação para comprar, só porque eu estou falando que não é ruim. Na minha visão, não, eu não vejo. Eu até gosto hoje de tô tranquilo ali como cotista, mas realmente vou enxugar minha carteira por uma estratégia pessoal, tá? Falando de números, então essa tela ela mostra o que eu acabei de dizer, né? Não tem nenhum item aí que vem de momento me trazendo uma preocupação grande, né? Falando aí cada um deles rapidamente. VP por cota se manteve de um mês para o outro, dezembro e janeiro. P sobre VP basicamente igual também, caiu um pouquinho mais, então está com mais desconto. Dividend yield mensal melhorou ali, já retomando acima de 1% sobre o valor de fechamento atual da cota. O caixa dele entrou no nível também que eu considero aceitável, abaixo de 5%, estava acima de 5%. A base de cotista basicamente se manteve ali. Eu pego esses dados do Status Invest, pode ser que não esteja totalmente atualizado, né? O fundo ainda vai soltar o próximo informativo mensal e talvez os dados mudem, mas como eu pego de lá e ele usa alguns dados do informativo mensal, pode ter um delayzinho aí, mas nada preocupante. Resultado mensal do fundo de 25 milhões para 26, quase 27. Deu uma melhoradinha aí, continua em retomada. As despesas, a mesma coisa, também melhorou o indicador de 10 para 9. Alavancagem aí tranquilo, essa alavancagem dele é só contas a pagar normal, não é nada de preocupante aí, de dívidas preocupantes. A concentração, ele não é concentrado, apesar que, né, analisando ali operação por operação no relatório, a gente vê que tem uma operação com 10%, mas ainda assim não chega nos 15%, que eu considero preocupante. Tá?
A taxa média dele de 7,86 foi para 7,87, então quase a mesma coisa, não é uma taxa ruim, e com o desconto que ele vem apresentando, ele está com uma taxa melhor ainda, né? E fiz com RSR no portfólio 21,21 aí no período. Na verdade aqui está errado, tá? Era 20,21, né? Apareceu um fundo novo ali, até o mês passado estava com 20. E agora que foi para 21. Então me perdoem pelo erro, é 20, 21. Tá? Agora eu vou já para a parte do relatório gerencial, mas antes de ir para o relatório gerencial, eu quero fazer um comunicado aqui sobre o fato relevante que ele apresentou hoje. Né? E aproveito que o fundo ele teve, com o fato relevante de hoje, que foi de um default em janeiro, né? ele ele teve um outro em dezembro. Então, nos últimos 2 meses, basicamente, um default por mês. Né? Vamos ficar atento. Eu fiz até um vídeo ontem do CPTS, onde a gestão do CPTS já mostrou ali que estava preocupada com isso, que ela estava vendo ali os fundos apresentarem movimentações aí com relação a operações se complicando, né? E aí no dia seguinte a gente já vê um default aí no fundo da carteira, tá? Então nos últimos 2 meses, 2 defaults, a gente vai falar um pouquinho mais dele. E depois a gente vai para o relatório gerencial, beleza? Então primeiramente falando do fato relevante de hoje, RCR, fato relevante, que eu vou ler só as partes que interessam. Ele vem informar os cotistas do fundo e ao mercado em geral que os certificados recebíveis da 43ª Companhia Província de Securitização CRIS, lastreados por cédula de crédito imobiliário, representativa de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, foram vencidos antecipadamente, que é a principal parte. Foram vencidos antecipadamente através de Assembleia Especial de Titulares dos CRIs. O que é isso daqui, vencido antecipadamente? É feita uma assembleia, aprovaram em assembleia e falaram assim, ó, você está descumprindo termos aqui do contrato, né, que foram combinados previamente. Então é o seguinte, paga tudo que você deve aí de imediato, né? A gente não quer continuar com essa dívida em aberto. Paga tudo que você deve. Vamos quitar aqui seu saldo devedor. E aí, aqui ele fala os descumprimentos que o devedor fez, né, descumpriu. Né? Aqui eu não vou ler os descumprimentos, é tudo questão técnica, tá? Não faz sentido para nós. Mas tem várias questões aí que... Ó, item 4, item 5, item 6, item 7. São 7 descumprimentos aí ao longo do tempo que o devedor foi descumprindo e até chegar num ponto que viram ali que não fazia mais sentido continuar com a operação, tá? E resolver antecipar o vencimento. Aqui a principal parte. A devedora foi notificada para efetuar o pagamento antecipado do saldo devedor dos CRI e não o fez. Então assim, a devedora já falou, ó, não vou pagar, né? Já demonstrou, não vou pagar, né? E aí o gestor do fundo, a securitizadora, já estão aí com o escritório de advocacia, fazendo tratativas aí para ver o que pode ser feito para recuperar esse crédito, né? Qual que é a melhor estratégia para recuperar isso aí. Eles informam também que o impacto desse CRI no resultado mensal do fundo é de 0,0018. Então assim, menos de 1 centavo na distribuição de resultado aí por mês. Tá? Ou seja, não é relevante. Mas ainda assim é ruim para nós. Né? Qualquer operação que acaba tendo uma situação dessa, né? É ruim porque começa a ter questões de confiabilidade, de confiança, né, do mercado. Mostra que o mercado realmente está sofrendo um pouco e mais operações podem chegar no patamar aí de dar default. Então é ruim no geral. Mesmo que não melhore ou não piore em nada ali a distribuição, a gente prefere que a economia venha girando bem, as operações bem e não tenha default. Né? Mas esse é o fato relevante.
segundo default aí nos 2 últimos meses. E aí vamos falar do relatório gerencial então na sequência, né? Relatório de janeiro, fundo aí com 2,5 bi de patrimônio, realmente bem grande. Um fundo desse tamanho aqui, com um patrimônio desse, né, ele consegue diluir muito bem operações. E acontece isso, né, quando vem um default ali em determinada operação, é algo que não impacte tanto, né. Ele fala da distribuição de 0,99. A carteira do fundo, né, o fundo encerrou o mês com 96% do recurso alocado em 94 operações, então realmente uma diversificação aqui muito forte, muito grande, né? Contando com os fundos, os FIIs que ele também investe, dá 97 operações, então realmente um volume muito grande, muito bom. Neste momento não há previsão para uma nova oferta, então o fundo está tranquilo aí, não está pensando em realizar oferta para aumentar o PL aí, tá? É até bom porque ele está com desconto, então a gente fica mais tranquilo que não vai ter emissão abaixo do VP. As taxas do fundo dá 1,20 no geral, né? E não tem taxa de performance. Aqui um pouquinho puxado, eles bem que poderiam diminuir isso aqui para 0,8, né? Lembrando que é sobre o PL também isso aqui, né? E o PL do fundo é bem alto, né? Então, na medida que o fundo cresceu, poderiam ter reduzido essa taxa aí para 0,8, e aí casando com 0,20 que daria 1% no total, né? Fica aí o aviso, se esse vídeo em algum momento, acho que não, mas se em algum momento chegasse alguém grande aí do RI, da gestão, qualquer coisa, reduz essa taxa aí para ajudar a gente, né? Aqui ele fala das alocações do mês, eu não vou comentar muito, mas ó, CRI São Benedito, CDI mais 3, CRI MRV, CDI mais 3, CRI SG Aquiraz, né? IPCA mais 9,5, CRI Credit Home 3, Senior, IPCA mais 8. Então assim, a pior das taxas aqui é o Valora CRI Infra, né, que ele investiu aí no período também, então um FII. Mas de operações aí, a pior taxa que ele conseguiu aí no período, falando de IPCA mais 8, né, que é uma taxa muito boa já. Então, operações aí com taxas bem bacanas. Aqui o FII Porto Seguro, né? Eu já comentei num outro relatório sobre esse FII, né? Que é uma operação com risco da Porto Seguro, um retorno de IPCA mais 8,25 mais ou menos, também é uma taxa boa. E liquidação, teve duas operações aí, o CRI Gontijo e o CRI CHB foram liquidados no período, aqui tem os valores de liquidação, mas não dá muito detalhe aí sobre se teve multa, se não teve, o que aconteceu, se foi antecipado, se não foi e tal, né? Aqui a alocação, quase 100% alocado, né? Então isso é bom, ele fica sempre próximo aí dos 100%, isso é bom. 96% dos ativos estão investidos no momento, quase 100%. 94% é CRI, 4% é FII. Então muito bom aí. Menos de 10% aqui, pouquinho FII, muito bom. A gente gosta em fundo de recebimento de recebíveis que tem a maior parte em CRI mesmo. Portfólio do fundo, né? Ele é bem diversificado. Aqui a gente pode ver que muita operação ela tem 0, alguma coisa da carteira. Porém, tem algumas operações em isolado aqui que tem mais, ó, 4% no Realiza 2. Eita, toda hora eu faço isso aqui. No Realiza 2, né? Aqui eu destaquei mais algumas. Ó, 7% aqui no Hotel Rosewood e 3% no Hotel Rosewood. Então esse Hotel Rosewood aqui, ele já tem mais de 10% alocado nesse hotel, né? A gente tem que ficar de olho nisso aí. Tá? E eu destaquei aqui também a operação que deu default, né? Estava constando até o relatório anterior como adimplente, até o atual, na verdade, como adimplente, né? Mas aqui já foi o vencimento antecipado que não foi honrado aí, ó, 0,2 da carteira.
E aqui é o anterior, Morumbi Plaza, que ele já atualizou aqui e colocou como vencimento antecipado. Então, bacana, esse aqui a gente vai acompanhando. Esse sim, ó, era 2,6% da carteira e ainda assim o impacto não foi muito grande, né? A gente viu ali que o impacto não afetaria tanto. E mesmo assim, quase 3% do PL. Então esse outro aqui que é 0,2 não tende a afetar muito também. Aqui tem as operações do fundo, né? Esse aqui que foi o default anterior, esse aqui que foi o default atual, né? E o restante das operações aí do fundo sem muito o que comentar. O fundo está com 18% alocado em CDI, 47% alocado em IPCA, 29% é IPCA sem variação negativa, então não tem, na verdade tem proteção, né? E esse daqui não tem, essa parte aqui não tem proteção contra IPCA negativo. Um pouquinho de pré-fixada, um pouquinho de GPM, um pouquinho de TR, por aí vai, né? Pulverizado 34%, corporativo 66%. Aqui um pouco dos segmentos, não tem nem muito o que comentar, né? Ele é um fundo que ele é middle risk, então ele alinha operações mais seguras, logística, varejo e tal, e tem operações um pouquinho mais arriscadas, loteamento, multipropriedade e tal, né? As taxas IPCA mais 7,8, CDI mais 4,6, então taxas aí bem ok, né? Na verdade, assim, a questão do middle risk para mim, né, há quem diga que ele é high grade, né, que ele é um fundo high grade, talvez pela diversificação e tal, mas quando a gente olha as operações, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, IGPM mais 10, né? Isso aqui caracteriza para mim uma operação um pouquinho mais high yield, né? Aqui ele vai ter ó, IPCA mais 10, ó, IPCA mais 10,5, IPCA mais 10,5, IPCA mais 13, ó. Isso daqui é risco puro, ó. Vamos ver quem que é esse aqui, ó. Mezanino. Não fala muito da Credit Home, ó. Credit Home Senior, ó. Que já aí sim já é IPCA mais 6. Então, ó, tem sim, ó, TR11. Então tem taxas mais agressivas aqui que são características de operações mais high yield, né? Então eu considero aí basicamente um middle risk, apesar que a taxa dele, né, de 7,8 aqui não tá tão middle risk, né? Tá mais pro high grade. Aqui é por securitizadora, não me apego muito a isso. A localização geográfica também não me apego tanto para isso. São Paulo normalmente sempre é o polo, né? A DRE do fundo, sem muito o que comentar, ele distribuiu e segurou um pouquinho de reserva, né? Ele distribuiu menos do que ele teve de resultado aqui. Acumulou um pouquinho de reserva. Aqui a tabelinha meio que de sensibilidade, né? Ele coloca que ele até destacou que com base na cota de fechamento estaria nesse patamar aqui. E quem está comprando IPCA mais 9,23. Realmente uma taxa bem legal aqui, o 9,23, né? E é isso, pessoal. Sem muito o que comentar mais. É o que eu tinha para falar do fundo. Vamos acompanhando esse cenário aqui. 2 defaults no período. Vamos torcer para que não aconteça com mais operações, para que não aconteça com mais fundos, e que a economia realmente se estabilize e os devedores consigam arcar e continuar crescendo aí com as suas operações, beleza? Forte abraço a todos, bons investimentos, até mais.